Em 1999, Silent Hill 1 trouxe excelentes sustos e construiu a necessidade do jogador de conhecer os segredos por trás dessa cidade tranquila e turística, que se tornou um inferno. Com o sucesso de vendas e repercussão do jogo, uma sequência se tornou algo bastante esperado por todos os fãs, e ela surgiu em 2001. Silent Hill 2 trouxe uma história ainda mais perturbadora que seu antecessor, marcando toda uma geração e sendo considerado até hoje por muitos jogadores como o melhor jogo de toda a franquia de horror da Konami. A história de Silent Hill 2, ao mesmo tempo que é fascinante e aterrorizante, é bastante complexa e muitos jogadores, mesmo sendo fãs do game e da franquia em si, não conseguem entender certos elementos do jogo. Pensando nisso, resolvi trazer esse vídeo, por trás de Silent Hill 2. Em Silent Hill 2, o jogador controla James Sunderland, um clerk, que em inglês significaria algo como balconista ou atendente, que vai para Silent Hill, pois recebeu uma carta de sua falecida esposa, Mary, dizendo que estava lá esperando ele no nosso lugar especial. O jogo começa com James em um banheiro público, olhando-se no espelho e refletindo sobre a carta que o trouxe a Silent Hill. Ele questiona a veracidade da carta, mas logo já se pergunta onde seria esse lugar especial. Poderia ser o parque do lago Russell Water Park, já que eles chegaram a passar um dia todo lá. Olhando a água, ele pega o mapa da cidade no carro e parte a pé. Então ele segue numa trilha paralela à estrada, passando por um cemitério e encontrando Angela Orozco. Neste momento eles ainda não se apresentam e Angela se mostra perturbada. Ele pergunta para ela se o caminho para Silent Hill está certo. Ela confirma, mas tenta avisá-lo de que há algo errado com a cidade. Mas ele fala que na verdade não interessa se é perigoso ou não. Então ela comenta que está procurando por sua mãe. Pensou que seu pai e irmão estivessem lá, mas não conseguia encontrá-los. Enquanto James só comenta que busca alguém importante. James segue pela cidade vazia, encontra marcas de sangue no chão, encontra o primeiro monstro e o derrota. Trata-se do Lying Figure, ou figura caída. Esse monstro representa um paciente se contorcendo em agonia. É uma manifestação do sofrimento de James. Os rascunhos de projeto dessa criatura incorporavam botas vermelhas femininas, para representar fortemente uma mulher. Ao matar o monstro, ele pega o rádio, que logo reproduz a voz de Mary chamando por James. Deste ponto, ele segue a um beco, acha a chave de Woodside Apartment, depois, o mesmo, a usa para entrar. Por que ele entrou no apartamento, você se pergunta. Nota-se que qualquer outra rota que ele leva a Rosewater está obstruída por abismos, como em Silent Hill 1. Sobrou para ele a alternativa de atravessar o prédio. Ele não tem nenhum compromisso com o prédio, a não ser com uma passagem. Porém, dentro do prédio ocorrem vários acontecimentos importantes. Ele acha uma lanterna e logo em seguida enfrenta a segunda criatura. Trata-se da Manequim, uma criatura feita de 4 pernas. Segundo o livro Lost Memories, ela representa os desejos e impulsos de James por Mary, por isso é só feita de partes baixas. Nesse apartamento também aparece a garotinha Laura. Ela pisa na mão de James quando ele tenta alcançar uma chave do outro lado de uma grade. Mas por que ela fez isso, você me pergunta? Ela não conhece e não gosta de James. Isso fica evidente ao longo do jogo. Ela conheceu Mary enquanto estava internada, e conheceu James pelas conversas e fotos que Mary mostrava a ela. Ficou assim, como uma extrema impressão de James ser um homem frio e estúpido. Logo em seguida, James vê uma outra criatura do outro lado de uma grade. Trata-se de Pyramid Head. Ao contrário do que dizem por aí, ele não é um autorreflexo de James, mas isso eu explico mais adiante. Continuando, James entra em um quarto e encontra um homem morto em frente a uma televisão. Nota-se que o cabelo é igual ao de James e as roupas são extremamente semelhantes. Minha opinião? Economia de texturas no jogo. Se fosse importante, o jogo teria dado mais ênfase ao acontecimento. Por exemplo, na questão do jogo na versão de PC, pode-se ver que esse homem é igual a James, pela câmera livre. Seria isso uma referência a cenas futuras do jogo? Talvez. Mas acho que em termos de história mesmo, é irrelevante, pois como disse, se fosse relevante, James teria comentado algo como: meu Deus, parece comigo. Mas, de fato, ele não comenta nada. James prossegue e encontra novamente com Pyramid Head. Ele está na cozinha de um apartamento atacando 2 das criaturas de 4 pernas. Ele faz isso por um motivo que descreverei mais adiante, então James atira nele, o bicho foge. James continua a busca pela saída do lugar. Ele encontra Ed Dombrowski, um frentista.
Isso é informação de Lost Memories, tá? Vomitando em um banheiro de um dos apartamentos. Ele rapidamente já insiste: não fui eu que fiz isso, já estava assim quando eu cheguei. Na conversa com James, fica claro que ele falava de um homem morto na cozinha. Porém, de fato, foi ele que o matou. Eu vou explicar, só um momento. James também encontra Angela novamente. Ela está deitada em frente a um espelho com uma faca de cozinha na mão. James rapidamente insiste para que ela reconsidere o suicídio. Então ela diz: mesmo? Mas você é igual a mim? É mais fácil fugir. Além do mais, é o que merecemos. Já digo desde já, ela entendeu o que estava acontecendo com eles antes de James. Então a conversa segue, mostrando o quanto Angela estava perturbada. Nota-se que eles resolvem deixar a faca dela com James. Mas quando ele vai pegá-la, ela se assusta e larga a faca na mesa. Isso eu também vou explicar daqui a pouco, pois existe um momento mais apropriado no jogo para a explicação. Então James resolve uns enigmas, enfrenta o cabeça de pirâmide, que novamente estava atacando uma criatura, e sai do prédio. Logo ao sair, ele encontra a garotinha Laura. Essa conversa é muito interessante, pois dois trechos, um que James pergunta: o que é uma garotinha como você está fazendo aqui? E ela responde: ah, você é cego ou o quê? Para ela, a cidade está normal. Não há monstros, mas eu pessoalmente duvido que para ela a cidade esteja com um movimento normal de pessoas. Eu explico o porquê depois. E um outro trecho onde ela diz: você não amava a Mary mesmo, mostrando que a impressão que ela tinha de James era ruim. Ele prossegue e chega a Rosewater Park, onde ele encontra Maria, uma mulher fisicamente igual a Mary, porém um tanto mais atrevida, tanto nas vestimentas quanto na personalidade. Acho que isso já posso explicar. De onde veio a Maria? Ela é uma mistura da mente de James, de Mary, com uma stripper, que ele deve ter visto na boate Heaven's Night alguma vez. Em Silent Hill 3 é possível se ver um pôster com a verdadeira Maria, que se trata de uma mulher morena de cabelos longos. Então Maria mistura comportamentos de Mary com a stripper, mesclando uma ousadia com coisas que James já esperava de Mary. Ela é algo criado pela cidade com base na mente perturbadora de James. Nota-se que ele a encontra bem no lugar que esperava encontrar Mary. Então eles têm uma conversa interessante. Nela percebe-se uma enorme tendência de Maria de se afirmar como existente de verdade, e várias indiretas sobre a relação de James com Mary. Mas a conclusão final é que o lago não era o único lugar especial. O hotel poderia ser também. Então decidem juntos irem procurar por Mary no hotel. Creio que todos os detonados do jogo digam: agora vá para o boliche. Mas não é isso que a história exige. Pela lógica, o melhor a fazer é pegar a avenida e ir direto para o hotel. Mas ela está bloqueada por um desabamento, e próximo dele está um corpo com um mapa indicando que se deve ir ao boliche, Pittsburgh Rama. Mas então, no boliche encontramos Ed e Laura, numa conversa que denuncia o nome de Laura, e também o fato de que Ed estava fugindo da polícia, embora ele negue o fato. Essa conversa também mostra que Laura está procurando Mary. Maria não quer entrar no boliche, disse que iria esperar do lado de fora. Por quê? Talvez saiba que Ed e Angela estavam lá dentro, e nenhum dos dois poderiam vê-la. Assim, ela evita complicações. Mas Laura foge de James. Então, ele e Maria vão atrás da menina. Curiosidade, Maria diz ter corrido atrás de Laura. Será que ela correu de verdade? Pois se Laura tivesse visto Maria, ela também iria confundi-la com Mary e não iria fugir. Então reafirmo, Maria é só a imaginação de James, ou algo criado pela cidade só para James. Então eles atravessam a boate Heaven's Night com as chaves que Maria tinha. Óbvio, ela supostamente trabalhou lá. E seguem Laura até o hospital psiquiátrico de Brookhaven. No hospital, Maria também se mostra doente, assim como Mary, e deita para descansar. Enquanto James prossegue na busca por Laura, um dos enigmas a resolver eu achei interessante. Os registros encontrados mostram o caso de um paciente chamado Joseph Barkin, que não tem nada a ver com Silent Hill 4, que acreditava ser culpado da morte da filha, que também era dono de uma caixa com fios de cabelo dentro, e escreveu na parede: Louise, eu vou cuidar de você para sempre, é meu destino. Creio que os cabelos eram de sua filha Louise, e ele acorrentou a caixa para protegê-los. Outra coisa é o diário de um paciente encontrado no telhado. Parece que o paciente foi atacado por algo no dia em que recebeu alta médica. E justo no momento que estava escrevendo no diário, e ainda por cima, no telhado, segundo Lost Memories, as enfermeiras no hospital são
São criaturas que representam a hospitalização de Mary e a violência com que ela era tratada no hospital. James resolve uns enigmas e encontra Laura brincando dentro do hospital com uns ursinhos de pelúcia. Como ela chegou lá, não há ninguém na cidade para impedi-la? Não. É por isso que eu acho que não tem ninguém na cidade mesmo. Para ela, a cidade está normal, só não tem ninguém. Neste momento, ela diz que conheceu Mary ano passado, mas como ela conheceu Mary ano passado se Mary já estava morta? Este é um bom momento para explicar a história. Se você prestou um mínimo de atenção no jogo, você já deve saber que James matou Mary, certo? Isso aconteceu há quanto tempo? 3 anos? Você tem certeza? Isso aconteceu há 1 ou 2 semanas. Ele a matou e ficou com tanto remorso que enfiou na cabeça que ela tinha morrido de doença há 3 anos. Legal, né? Triste, mas é legal. Mas ele não acredita em Laura e a chama de mentirosa. Então ela fica nervosa, mas eles fazem as pazes e seguem embora do hospital. Neste instante ocorre outro diálogo interessante. James comenta: tem todo tipo de coisa estranha aqui. Não acredito que você não tem nenhum arranhão. E ela responde: por que eu deveria? Novamente, pode-se notar que está tudo razoavelmente normal para ela. Ela nem sequer precisa de uma lanterna para ver. Então eles continuam pelo corredor, mas ela fica querendo se vingar de James por tê-la ofendida e inventa que existe uma carta de Mary na exame room do hospital. Nota-se que ela tinha a chave da sala. Como? Não sei. Ela pode ter achado, ter roubado da enfermeira Rachel, que cuidou dela. Não tem como. Não foi nesse hospital que Rachel trabalhou. Mas era mentira, e ela tranca James dentro da sala, então ela fica provocando-o do lado de fora. James fica apavorado com os monstros lá dentro, e xinga Laura novamente. Ela foge ofendida e ele é obrigado a matar as criaturas. Tratavam-se de Flash Lips, monstros que simbolizavam Mary presa a uma cama. Segundo Lost Memories, ao matar os monstros, vemos uma animação que se assemelha a um flashback de Mary, sussurrando James, sendo carregada numa maca pelo corredor do hospital. Então James acorda no hospital alternativo. Seguindo um pouco, James chega na sala onde havia deixado Maria, porém ela não estava mais lá. E tudo que resta é um punhado de vidros de remédio vazios. Então ele pensa: Maria está doente também? Óbvio, ela é uma representação de Mary, e James associa a ela qualquer característica possível de Mary. Então ele andando pelo hospital até encontrar com Maria novamente no porão. Ele a confunde com Mary, ela se sente desprezada e implora pela atenção dele. Ela faz isso em vários momentos do jogo, inclusive na primeira vez que se encontram. Você vai me deixar sozinha com esse monte de monstro por aí? Curiosamente, Maria menciona certa responsabilidade que sente por Laura. Por que isso de repente? Curiosidade, Maria menciona certa responsabilidade que sente por Laura. Por que isso de repente? Creio que James acabou de notar que Mary gostava de Laura e acabou aplicando rapidamente isso à figura de Maria também. Então eles andam, juntam os anéis do puzzle da mulher na porta, entram na porta e vão parar num longo corredor. Neste corredor, após uma longa perseguição, Maria fica para trás e é supostamente morta por Pyramid Head, enquanto James tenta abrir a porta do elevador no fim do corredor para ela entrar junto com ele, mas aí ele acaba subindo sozinho para o primeiro andar do prédio. A porta do elevador só se abre para James. Frase muito interessante que vi na net uma vez, não lembro onde. Ele vê Laura indo embora sozinha do lado de fora do hospital, no escuro e sem lanterna. Tô falando que pra ela tá normal. Então ele pega a chave da porta da frente do hospital e acha um recado, provavelmente para ele. Aquele que não é corajoso o suficiente para olhar através do abismo, não é corajoso o suficiente para olhar para si mesmo. Siga o mapa. Tem uma carta e uma chave inglesa. Trata-se de um texto escrito por alguém. Creio que seja o diretor do hospital. Como conhecia James, eu não sei. Segundo o jogador, passa por um corredor cujo chão é composto de grades, e debaixo delas existem criaturas chamadas de Madarian. Segundo Lost Memories, são representações em angústia enorme, e por isso não são permitidas ficar acima do chão. Mas então ele segue o mapa e acha a tal carta, escrita pelo próprio diretor do hospital, dizendo a ele que parte do abismo está na sociedade histórica. Provavelmente o abismo no qual James deve procurar a verdade. Fala onde encontrar a chave da sociedade histórica. Comenta também que ele sabia que o paciente dele havia pego a chave e escondido. Tem um texto do paciente falando que pegou a chave.
e que também não fez nada para impedir, pois não estava procurando a verdade, mas a tranquilidade. Ele estava perturbado por ter tal coisa por perto e disse que também viu aquela coisa no prédio da sociedade e fugiu. Creio que ele falava do buraco na parede que leva para a prisão de guerra. Se você ainda pretende continuar, James, eu peço ao Senhor que tenha piedade da sua alma eterna. E isso está no fim da carta. James então pega a chave inglesa, vai no lugar onde o paciente escondeu a caixa com a chave, no Rosewater Park, e a desenterra. Abre a caixa com a chave inglesa e a parte em direção à Sociedade Histórica. Chegando na Sociedade Histórica, ele encontra o quadro Misty Day Remains of the Judgment. Trata-se de um quadro de quem? Pyramid Head. Mas o que um quadro de Pyramid Head faz na Sociedade Histórica? Pyramid Head foi um executor nas prisões durante a Guerra Civil na região. James viu o quadro ou a história dele em alguma vez que foi à cidade e, devido à enorme culpa que sentiu por matar Mary, começou a imaginar que esse executor estava perseguindo para puni-lo. Por isso ele mata tantas vezes Maria ou ataca as criaturas da cidade, para jogar na cara de James o que ele fez com Mary. Isso está muito bem descrito no Lost Memories. Uma curiosidade, por que ele se parece tanto com o Vatiel em Silent Hill 3? Logicamente, o personagem Vatiel foi criado no Silent Hill 3, porém, ele foi criado com o intuito de unir os 3 primeiros jogos da série. Então, o criativo pessoal da Konami inventou o seguinte: Vatiel era um suposto anjo de Samael, adorado pelo culto nativo de Silent Hill. Para o culto, ele tinha o papel de executor e de servente direto do deus do culto. Assim, na hora de confeccionar uma roupa para o executor da prisão, a população pensou: ei, vamos dar a ele uma roupa parecida com o anjo Vatiel? Aí surgiu o Pyramid Head com a cara de Vatiel. E o tradicional capuz de pano foi trocado por um de ferro, mas James não percebe, mesmo assim, que é uma invenção da sua cabeça e continua a seguir viagem. No prédio, ele encontra uma foto de Brookhaven dizendo que o hospital foi construído em resposta a uma praga que atingiu a cidade. Que tipo de praga atingiu a cidade de modo que construísse um hospital psiquiátrico? Loucura? Segundo o livro publicado, a praga foi consequência do sofrimento dos prisioneiros e das mortes sem razão da população local. Isso distorceu os poderes ocultos desse terreno considerado sagrado. Mas então, ele entra num estado túnel na cidade histórica e vai parar na prisão de guerra de Silent Hill. Segundo os documentos encontrados no jogo e o tal Lost Memories, a prisão foi construída para abrigar os prisioneiros de guerra durante a Guerra Civil. Com o fim da guerra, a prisão é fechada e a cidade se torna um atrativo turístico. Então é construída a Sociedade Histórica em cima da velha prisão. Depois de sucessivos e repetitivos saltos em buracos no chão, parece até que ele está tentando se matar, né? James acaba por ir parar no refeitório da prisão, onde ele encontra Ed junto a outro corpo morto a tiros. Desta vez, Ed abre a boca e confessa que atirou no corpo, quando ele ainda estava vivo, óbvio, mas que a culpa foi do corpo, que estava caçoando dele com os olhos, assim como aquele estúpido cachorro. Mas depois que James fala que não se deve matar uma pessoa pelo jeito que elas te olham, então Ed tenta, de modo absolutamente não convincente, negar o que já tinha dito. Depois ele sai da sala e vai embora com a pistola usada no crime. James continua na prisão, resolvendo alguns puzzles sem muita importância. Nessa prisão tem um inimigo muito legal. Trata-se de uma criatura barulhenta e invisível que fica em uma das celas, mas que pode ser morta a tiros. O Lost Memories menciona sua existência, mas não fala de seu objetivo no jogo, como os restantes das criaturas. Mas dá muito medo. Muito medo. Então James pula em mais um buraco, passando pelo necrotério do prédio e procede com a busca, até que vai parar no labirinto. Nesse labirinto acontecem 3 coisas importantes. A primeira é James passar pelo escritório do Pyramid Head, a salinha onde Pyramid Head enjaulava suas vítimas. Lá James pega a espada de Pyramid Head. Isso não é obrigatório de se fazer no jogo. A segunda é uma conversa com Maria. James encontra Maria numa cela. Estranhamente, Maria parece agir como se fosse Mary, fazendo brincadeiras com James e falando com uma intimidade anormal. Ele fala algo como: Maria, você está viva? Está ferida? Aquela coisa te apunhalou, tinha sangue para todo lado. Mas ela responde com calma, como se nada tivesse acontecido. Então ela começa:
James, você foi sempre tão esquecido. Lembra daquele dia no hotel? Você disse que tinha pego tudo, mas esqueceu o videotape que fizemos. Me pergunto se ainda está lá. Como você sabe disso? Você não é a Maria? Ele pergunta. Eu não sou sua Mary. Então, você é a Maria. Eu sou, se você quiser que eu seja. Neste trecho, fica explícito que ela sabe o que é e parece ter interesse nisso. Então ele grita, tudo o que eu quero de você é uma resposta. Ela fala que não importa quem ela é. O que importa é ela estar lá, para ele. Que ela é real. Então ela se insinua para ele e o convence a ir atrás dela do outro lado da cela, já que ela não pode fazer muito através da grade. Logo ele busca um caminho de ir atrás dela pelo labirinto, porém, em um dos trechos acontece a terceira coisa importante. Ele encontra um jornal dizendo sobre a história de um homem, Thomas Orosco, pai de Angela Orosco, que foi encontrado morto a facadas em sua casa. Logo em seguida ele encontra Angela e uma criatura, como se fosse uma pessoa em uma cama, chamada de Abstract Daddy, que representa o pai de Angela, atacando Angela. James mata a criatura, então segue-se uma conversa que revela a relação indevida que seu pai teve com Angela e o desgosto que ela criou dos homens devido a isso. Isso fica explícito nas frases dela como: eu sei o que você quer, você está atrás de mim somente por uma coisa. E você poderia simplesmente me forçar como ele sempre fez. Na conversa com ela, ela diz que sabe sobre James, que ele não queria Mary mais por perto, e provavelmente arranjou outra, e logo Angela sai da sala, deixando James impressionado com o que ouviu. Mas ele segue viagem e encontra a cela de Maria, mas ela está nitidamente morta, mas não se sabe ao certo o que aconteceu com ela. É como se tivesse sido espancada e colocada deitada na cama. Foi esse mais um momento de James ser torturado pelo seu pecado. Mas ele segue viagem e encontra a cela de Maria, mas ela está nitidamente morta. Mas não se sabe ao certo o que aconteceu com ela. É como se tivesse sido espancada e colocada deitada na cama. Foi esse mais um momento de James ser torturado pelo seu pecado de ter matado Mary. Então ele continua, resolve o puzzle dos enforcados, aliás, meu puzzle favorito, e chega em um cemitério subterrâneo com outro buraco, uma cova com seu nome, para ele pular dentro. Quero chamar a atenção para uma característica desse cemitério. Existem 4 covas, lado a lado, com os nomes de James, Angela, Ed e Walter Sullivan. Existe, obviamente, uma discrepância do Walter Sullivan de Silent Hill 2 com o de Silent Hill 4. O de Silent Hill 2 foi uma vítima da cidade, assim como James, Angela e Ed. Bem, já que eu comecei, eu vou terminar a história. A cidade aparentemente atraiu essas pessoas para que elas morressem por seus crimes e loucuras. Por isso há túmulos abertos. Angela matou seu pai por vingança e agora foi procurar sua mãe na cidade. Ed fugiu da polícia após matar um cão e atirar em seu dono. Foi parar na cidade e lá matou outras pessoas por olharem com desprezo para ele. Ele teve essa mania de perseguição. James matou Mary por estar cansada de cuidar dela doente. Walter Sullivan teria morrido por matar cruelmente Billy e Miriam Locane e morreu se suicidando louco na prisão. Laura é inocente. Para ela, a cidade está quase normal. Ela só procura por uma amiga, Mary. Mas James, pulando seu túmulo, encontra Ed junto de outros mortos por ele. Então Ed desembucha sua história e percebe em James o mesmo olhar de desprezo que ele via nas outras pessoas e tenta matar James. Protagonismo, né? James sai vitorioso do tiroteio, mas fica lamentando ter matado um ser humano, como se fosse a primeira vez. Mas ele prossegue em direção ao Lakeside Hotel. Ele pega uma balsa e atravessa o lago. Andando um pouco pelo hotel, ele encontra a Laura. Ele tem uma conversa calma com Laura, e ela lhe dá uma carta que recebeu de Mary. Quer dizer, deveria ter recebido, pois na verdade ela roubou de Rachel, a enfermeira que cuidava delas. A carta dizia para Laura gostar de James, apesar de seu caráter meio chato. Dizia que neste momento Mary estaria em um lugar bonito. Pelo teor da carta, percebe-se que Mary falava do céu, dizia que já estava morta, mas não queria assustar a menina. E também falava Feliz 8º aniversário para Laura. James então pergunta, Laura, quantos anos você tem? Eu fiz 8 semana passada. Então James fica atônito. Como semana passada? Mary está realmente morta? Ela está realmente aqui?
Então Laura percebe a falta de uma outra carta. Provavelmente essa outra deveria ser entregue por Rachel para James, depois que Mary morresse. Laura rouba junto com a sua e perdeu-a em algum lugar. Laura sai desesperada atrás da outra carta. James continua andando pelo local, resolvendo puzzles, até que eles chegam no quarto 312, onde ele e Mary ficaram em um dos dias que foram a Silent Hill. Lá ele põe para rodar a fita de vídeo que ele achou, a fita que filmaram na viagem. Ela mostra uma imagem de Mary falando, nada muito importante, mas logo passa para uma cena onde Mary está doente e James se aproxima e a sufoca com o travesseiro. Uma curiosidade, existe um áudio dentro do jogo que talvez ia ficar um pouquinho pesado, mas nesse momento do videocassete iria tocar de fundo a Mary gritando enquanto estava sendo sufocada pelos travesseiros e pelo James. Mas por alguma razão, eu até entendo, talvez isso poderia puxar um gatilho de alguma pessoa, eles decidiram remover isso e deixaram apenas o áudio, e quando aparece a cena em si, não existe nenhum tipo de áudio, seja de grito ou dela sendo sufocada, apenas de alguém se contorcendo. Neste momento, James percebe a ilusão que estava vivendo, que ele realmente matou Mary uma semana atrás e estava imaginando que ela tinha morrido doente. Uma observação, a carta que ele recebeu de Mary foi desaparecendo conforme você anda pelo hotel. Primeiro some as letras da carta, depois o papel e depois o envelope. A carta também foi uma ilusão. Pouco a pouco, James vai percebendo a loucura que viveu. Logo, Laura entra no quarto perguntando por Mary. James fala que ela não morreu doente, foi ele que a matou. Que a Mary que ela conhece não está lá. Essa é uma cena muito bonita. Laura vai embora triste. Neste momento, James percebe que a Mary está de fato morta. E a coisa que o trouxe até ali não era a Mary. James logo começa a ouvir o chiado no rádio, chamar por ele, então ele continua a andar pelo prédio. Num momento surreal, com uma escadaria mágica pegando fogo, ele encontra com Angela novamente. Eles têm uma conversa na qual ela o confunde com sua mãe. Angela questiona o esforço de James em ajudar outras pessoas. Ou você acha que pode me salvar? Você vai me amar? Cuidar de mim? Curar toda a minha dor? Foi o que eu pensei. James não fez isso por Mary. Angela sabia que também não faria por ela. Ela pede a faca de volta. James não a devolve e nega que ele a iria usar para se matar. Angela some em meio às chamas, deixando James para trás. James fala, está quente como um inferno aqui, e ela responde que para ela é sempre assim, representando que a vida dela foi um inferno do começo ao fim. Isso me fez pensar que Angela tinha incendiado a casa de seu pai, então ficou com a imagem das chamas como sua loucura, mas o Lost Memories não menciona nada disso, nem a notícia falando da morte do pai menciona um incêndio. Porém, um site oficial de Silent Hill que ficou aberto por pouco tempo declarava que o hotel havia sido incendiado há anos, o que é bastante coerente com o desenho encontrado na prisão, que mostra o hotel pegando fogo. Porque misturar o passado de Angela com um incêndio no hotel não fez sentido para mim, mas creio eu que seja uma demonstração de todos os abusos que ela passou, e aquela escada com chamas poderia representar um inferno que foi a vida dela. Mas é só meu ponto de vista. James continua até que encontra 2 Pyramid Heads atacando Maria, uma última vez, presa de ponta cabeça numa jaula. James cai ao chão ao ver a cena. Então ele percebe o porquê da existência de Maria e Pyramid Head. Então ele diz, eu era fraco. É por isso que eu precisei de vocês. Precisava de alguém para me punir pelos meus pecados. Mas tudo acabou agora. Eu sei a verdade. É hora de terminar isso. Ou seja, James precisava de uma punição. Dessa ideia surgiram Pyramid Head e Maria, com o intuito de puni-lo, jogando contra ele todos os crimes que ele cometeu contra a Mary. James enfrentava os Pyramid Heads, terminando com o próprio suicídio deles. Então James vai em direção à batalha final do jogo. Agora, depende do final. E no meu ponto de vista, o final em Walter é o verdadeiro final desse jogo. Eu vou explicar o porquê. James encontra com Maria no telhado do prédio, e apesar das insistências dela para que ele fique com ela, que ela é melhor do que Mary, ele a rejeita. Então eles brigam e ele a mata, ou melhor, destrói, já que ela era uma criatura ilusória de Silent Hill.
Então, de algum modo, James retorna ao quarto onde Mary estava hospitalizada e conversam sobre o sofrimento de ambos diante da doença de Mary e os motivos que levaram James a matá-la. Mas ela morre diante de James novamente, pela doença desta vez. Então ele a pega nos braços e a põe no carro. Como? Ele ainda tinha que estar meio louco e se joga na água do lago. Vou deixar aqui para vocês o final, legendado em português, para que vocês tirem suas próprias conclusões. Mary? Wrong again. Mary's dead. You killed her. Maria? Maria, I'm done with you. What do you mean? But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. Now I understand. The problem is, you're not Mary. No, James. I won't let you. I'll never let you have your Mary back. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not the whole truth. You also said that you didn't want to die. The truth is, part of me hated you for taking away my life. You killed me, and you're suffering for it. It's enough, James. Mary? James. Now I understand the real reason I came to this town. I wonder, what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did.
Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me, but I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy.
Além desse final, Silent Hill 2 possui mais 5 finais alternativos, a quais deixarei para explicar melhor em um vídeo futuro. Obrigado por ter assistido até aqui.